Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar o MTV Debate ao vivo. Agora está ao vivo. Pronto para mais uma discussão da pertinência em conteste. Eu gostei desse negócio. Pertinente, não fui eu que inventei não, hein? Pertinência em conteste. Vamos ver o que nos aguarda então para essa noite, já com essa pertinência em conteste. Vamos lá. Ao relacionar a homossexualidade com casos de pedofilia na Igreja Católica e negar qualquer ligação com o celibato, os poderosos do Vaticano só pioraram a situação. A Igreja Católica está em crise. Novos escândalos de abusos físico e sexual envolvendo menores e padres estão toda hora na mídia para chocar a opinião pública internacional. E os escândalos ao redor do mundo não dizem respeito só a menores e casos homossexuais. O presidente do Paraguai e ex-bispo católico teve de reconhecer a paternidade de crianças que nasceram na época em que ainda usava batina. Afinal, castidade e celibato são responsáveis pelos escândalos na Igreja Católica? Que loucura isso, né, rapaziada? Isso eu acho que vai pegar fogo esse programa hoje. E para começar o nosso debate, como a gente sempre faz, eu vou fazer uma apresentação assim rapidinho, bate-bola. À minha direita aqui está o Reinaldo Azevedo, articulista da revista Veja, tá? E à minha esquerda, Reginaldo Manzotti, padre, já lançou 8 CDs. É verdade. É isso, e um né? livro, 10 respostas para mudar a sua vida. Pô, isso é muito sucinto, né? 10 respostas é muito bom. Vanessa de Oliveira, escritora e ex-garota de programa, né? Priscila Correia, bióloga e católica. Exato. Adorei essa. Você viu? Epíteto, não? Eu sou jornalista católico. Ah, também. Pô, também sou católico, hein, gente? Rose Vilela, psicóloga, sexóloga da Unifesp. E Sidney Silveira, secretário da Sociedade Tomás de Aquino, adoro São Tomás, do editor Sétimo Selo, certo? Bom, o negócio é o seguinte, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Eu acho o seguinte, vou falar com o padre, né? Padre, é o seguinte, eu queria ser padre quando era criança, certo? Mas eu acho que devem ter coisas muito específicas, como vocação, essa coisa mais. Mas sempre no meu imaginário, eu sempre pensei assim, sobre o celibato, essa coisa que eu pensei, eu já tentei eu quis ser virgem, eu queria ser monge, tá? Mas eu sempre tinha uma coisa que eu sempre considerava muito difícil, porque é uma coisa testicular, né? Você tem uma coisa chamada IFP, que é intensa fabricação de porra. Né? Então, e essa é uma questão fisiológica, né? Então, o que eu quero saber, com esses meandros todos que estão acontecendo, a questão do celibato, ela não seria uma questão que justamente a igreja fala que o homossexualismo é uma coisa antinatural? Não seria o celibato uma coisa antinatural? Não. Primeiro porque o começo do VT de início é falacioso. Porque quando o Papa disse, quando o Bertone, que é o segundo na escala, disse e comparou a questão da homossexualidade com a pedofilia, ele estava falando dos casos internos da igreja. Ele estava olhando todos os casos e ele estava dizendo que 10% é realmente pedofilia no sentido estrito. 60% são de efebofilia. Efebofilia? Efebofilia é atração por um jovem de éfebos. Gostar de rapazes, de menores. E, no caso, somente neste caso, 30% seria de heterossexualidade. Então, o Bertone estava se referindo ad intra. Ele estava refletindo a estatística da Santa Sé. Então, é falacioso dizer. Pois está certo. Agora, rebaterei com o seguinte contra-argumento. Tudo bem, tem esses percentuais essas distinções internas de sexualidade. Mas em se tratando de uma instituição que é a Igreja Católica, que rebate a sexualidade dentro do seu próprio seio, quer dizer, dentro do clero, né? Então, será que essa resposta também não é uma coisa meio esquisita? Veja, nós estamos falando de um percentual mínimo. Está se fazendo... Primeiro, a igreja não é paraíso dos anjos. Ela é feita de seres humanos de carne e osso. Nós estamos falando no mundo de 490 mil sacerdotes.
no Brasil, 19 mil sacerdotes. E estamos falando de casos de pedofilia de 2%. Então, nós estamos falando de uma quantidade mínima. Isso não minimiza o problema tem que ser enfrentado, a igreja tem que fazer uma autocrítica. Agora, você pegar uma baixa estatística e dizer que a igreja é um covil de pedófilos, aí tem uma discrepância absurda. Exagero. Agora, ao mesmo tempo, a gente há de convir também o seguinte, esse tipo de percentual, essa estatística, a gente chegar com... Alô, você é pedófilo ou não? Vai ser difícil, a não ser pegando o cara com a boca na botija, não é verdade? Então também tem uma parte meio escondida que deve existir. Só que a igreja enfrentou o problema. Nós temos documentos muito claros que a igreja ela foi uma das primeiras a levantar a bandeira da questão dos problemas afetivos, sexuais dentro do sacerdócio. Segundo, não vamos confundir, castidade é para todo mundo. Você é casado? Sou. Você tem que ser casto. Sou castíssimo. Perfeito. Então, a questão aqui não pode ser discutida a castidade, que a castidade, ela é uma virtude moral que tem por base a temperança, que é cardeal. Então, você falou, é uma questão de escroto. É uma questão só que o ser humano não se limita à sexualidade. Mas há um método para separar a fisiologia... A maturidade. Por favor, vamos abrir a roda e enlarguecer no bom sentido. Eu concordo, embora do lado de cá, e portanto... Do mal. Do lado do mal, quem está à direita do Lobão, à esquerda, dependendo da referência. Embora eu seja contrário, digamos, ao celibato, eu acho que o celibato é uma prática que tende a acabar na igreja, eu acho que o padre está inteiramente certo. O que eu quero dizer com isso? Boa parte dos casos que estão sendo ditos aí de pedofilia não são casos de pedofilia. São casos de homossexualidade ou da efebofilia. Ô Lobão, quando você tinha 15 anos, você sabia muito bem se alguém podia mexer no seu peru ou não sem que você quisesse. Muito antes. Muito antes. Desde meus 4, então, 5 essa história de que você tem casos de pedofilia... Pedofilia é o sexo onde tem uma relação de poder, onde a criança requer a inocência da pessoa que está sendo molestada. Tem 6 anos, mas é um tarado sexual. Não é isso. Não, ninguém é tarado sexual com 6 anos. Eu era, viu? Eu me considerava, você ia pro inferno. Você só era animado. Agora, veja só concluir o raciocínio. O que tem aí, então, são casos de homossexualidade. Por que é que eu acho que o celibato não faz bem para a igreja? Primeiro, porque não é uma questão doutrinária. É uma escolha conciliar. Tá certo? A igreja passou quase 4 séculos... Mas não era uma questão de herança? Sem o celibato. Não, isso é coisa dos inimigos da igreja, que não são poucos. Passou quase 4 séculos sem o celibato. É uma decisão conciliar. Você pode mudar. Não é doutrinária. Muita gente entra na igreja porque quer usar a igreja como armário. Desculpa, mas isso não precisa hoje. Hoje, quando nós estamos falando de uma sexualidade onde os homossexuais têm tanto espaço para fazer suas paradas gays e tem a oportunidade, ele não precisa da igreja. Nas cidades pequenas do Brasil, nas cidades pequenas de outros países da Europa, não é assim. Infelizmente, claro, existe uma censura social... E entra na igreja para se esconder. Ninguém precisa da igreja. Olha, vamos abrir um pouco aqui o espaço. Eu acho que a gente até pode começar a pensar primeiro qual foi o real objetivo da Igreja Católica em inserir o celibato. Imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Não, aí é que está. Foi primeiramente por uma questão financeira. Porque só um pouquinho, porque ficava muito difícil sustentar toda uma família e todos os jogos de heranças por causa deles. Sim, por causa da família. Isso não é histórico. Agora, só que olha só, quando a Igreja Católica diz que o modelo tem que ser Jesus ou Madre Teresa de Calcutá, na verdade ela está sendo muito cruel, inclusive com os padres, de querer que eles tenham a mesma ascensão espiritual, de chegar a não necessitar de sexo, sendo que essas pessoas eram pessoas que já nasceram assim, eram pessoas muito especiais. No caso, vocês, padres, são pessoas totalmente normal. E tanto quanto a busca da espiritualidade, quanto a busca para o sexo, está para o desenvolvimento normal do ser humano. Isso é necessário a todas as pessoas. Você está sendo rasa no seu raciocínio. Não. Porque eu fui livre de escolher. Eu entrei com 12 anos no seminário. Eu podia em qualquer momento interromper. E eu digo para você, uma pessoa que não está preparada para o casamento, se ela for ignorar uma pessoa assexuada, ela não pode ser padre. Ninguém é assexuado. A pessoa é livre. Só que a gente tem 2 fatores aí. Primeiro,
Muitos padres, isso daí é verdade, eles vêm do interior, não têm um poder de aquisitivo bom, a família já influencia para irem para os internatos, para estudarem, para ser padres, desde pequenos. Atrás, né? Sim, mas muitos dos nossos padres hoje eles têm 50, 60, 70 anos. Você é uma geração até nova para um padre. E tem mais um... Deixa eu só concluir esse meu outro raciocínio. E tem uma outra coisa, quando muitas vezes vocês recebem aquela vocação, o chamado, vocês são muito novos. E eu vou te ser bem sincero, eu trabalhei como garota de programa, eu já saí com padres, não foi com um, não foi com dois, foi com três, pessoas maravilhosas, normais, não tenho absolutamente nada contra eles. E eu conversava porque eu também queria entender o do porquê. E um dos depoimentos que me deu foi do seguinte, ó, muito novo, quando eu senti o chamado. Eu passei depois pelos períodos em que eu achava que era um crime, um pecado, um castigo. Eu me inseri dentro da igreja porque eu sentia ainda que aquilo era aquilo que eu queria fazer. Depois eu passei pelo fato de me tornar um homem adulto e mesmo assim eu querer ter uma vida como homem e sentir que eu conseguiria fazer o meu trabalho como religioso. Entendeu? E também a dificuldade de romper. Não é obrigado. Agora eu vou te dizer mais uma coisa. Aí eu vou mudar de lado. Existe a dificuldade. Ele deve ter assistido muita televisão, rezado pouco e lido pouco, um péssimo formador. E vou te dizer mais uma coisa. Existe a dificuldade, isso é uma coisa real, de se sair. Digamos assim, um padre hoje de 40 anos que ele recebe... Não, realmente... Eu me apaixonei, eu quero casar, eu não quero mais essa vida. Ele tem uma dificuldade muito grande, você está muito consciente daquilo que você quer. Uma dificuldade muito grande de romper todas as estruturas da vida da igreja e passar para ter uma vida social. Uma coisa é o mundo de lá, outra coisa é o mundo que a gente vive aqui, entendeu? Uma coisa é você que estudou para ser padre, que foi todo direcionado para um estilo de vida, ter que romper com absolutamente tudo isso e mudar para um outro caminho, buscar uma profissão. Mas o que será que é mais de digno trabalho nesse momento? Mas o que será que é mais digno nesse momento? Eu acredito assim, eu penso que hoje em dia, infelizmente, ser padre está muito banalizado na nossa sociedade. Há 50, 60 anos atrás, uma família dizia, o filho de uma família dizia, mãe, eu vou ser padre. Aquilo era um orgulho, aquilo era a alegria da família. Hoje em dia, se uma criança, se um jovem vira para a família e fala, eu vou ser padre, a primeira pergunta é, você é gay, filho? Ou então... Mas tem uma distorção, né? Assim, o ser humano, estava falando, eu tinha 6 anos, já era um tarado. A criança, ela tem sexualidade. Todas né? É a Mas pulsão, só que a gente impulso. reporta isso com muita dificuldade, os adultos, na verdade. O mundo da sexualidade infantil fica totalmente distante. Sim, é uma Eles coisa... estão prematuramente sendo estimulados à sexualidade. Não estou dizendo do estímulo. Acho que tem um estímulo mesmo da mídia, da TV, do rádio, mas tem a tudo coisa... isso. Mas tem uma coisa que é do ser humano, né? Que é instintivo. Assim como a pessoa tem fome, sede, a sexualidade também entra nesse mesmo canal. Só que eu vivia num ambiente pudico. O padre não castra a visão que vocês têm. A senhora como sexóloga, é que é uma castração, um processo de castração. Sempre foi colocado na igreja como, e nem concordo com a palavra sublimação, eu acho que não é sublimação. Sublimação é um tipo de castração, é uma questão de canalização de energia. Então, não é uma sublimação, desculpa, só para poder clarear, a sublimação não quer dizer castração, é exatamente uma canalização de energia. É que os psicólogos hoje, mais recentes, estão usando a sublimação como uma forma de castração. Por isso a igreja, dentro de num processo psicoafetivo, está percebendo que você tem que lidar, você tem que ser dono do seu ser. O ser homem, o ser mulher nunca vai deixar de ser. Eu queria botar uma questão, mas eu quero ouvir o nosso editor, é o maior editor do Brasil, da editora mais importante que tem. Para a gente estabelecer os termos, para termos a ideia de que estamos falando a mesma coisa, né? Quando se vai criticar a igreja, tem que saber primeiramente qual é a doutrina da igreja a respeito do celibato. Então, a primeira coisa, como a maioria das pessoas só conhece o celibato naquilo que ele tem de mais exterior, que é a abstinência sexual, mas desconhece quais são os meios de que dispõe o padre e os quais a igreja subministra para que esse celibato se dê da melhor maneira. Então, o importante é fazer essa primeira distinção. O celibato é um tipo especial de castidade. Mas o que é a castidade? Essa virtude que os cristãos há 2000 anos louvam tanto.
né? Segundo Santo Tomás de Aquino, que é doutor comum da igreja, o maior teólogo da igreja, consagrado por séculos de magistério, a castidade é uma espécie de moderação dos apetites carnais por amor a Deus, tendo em vista a excelência espiritual que todos os homens são chamados a realizar em suas vidas. Então isso é um ponto. E não foram os cristãos que inventaram a castidade. Os gregos, filósofos antigos, já elogiavam a castidade. Aristóteles, num livro maravilhoso chamado A Ética Nicômaco, diz que o intemperante, que é aquele homem que é refém dos seus próprios apetites, a ponto de não conseguir colocar-lhes um freio, é execrável. Né? Os romanos, só para concluir também o raciocínio, né? Erigiram a sua maravilhosa civilização. Os primeiros romanos que fundaram Roma acreditavam que as sacerdotisas vestais, aquelas que protegiam a cidade, se elas perdessem a virgindade, Roma cairia. E com essa ideia de que a virtude e a pureza estavam juntas, construiu-se uma civilização. E até por causa disso tem um poder extraordinário. No caso do padre, por que eu disse que é um tipo especial de castidade? Porque a gente está abstraindo o principal. O padre conta com auxílio divino para manter-se casto. Bom, essa premissa também é uma coisa, pô, divino. Bom, não, mas deixa, Lobão, só para... O que eu quero dizer com isso, né? Não podemos, ao falar da igreja, suprimir as suas premissas, senão, na verdade, estamos mundanizando a igreja, né? O que você quer dizer com isso? O padre, quando recebe o sacramento da ordem, ele recebe um signo inapagável, indelével, que é a luz de Cristo, que pelo seu ministério... Ele vai participar. Eu preciso agora de uma chamada que eu estou ouvindo, o chamado de Léo Madeira, que a gente vai receber uma intervenção, não divina, mas de Léo Madeira, que é quase lá. Vai lá, Léo Madeira. Longe disso, Lobão. Boa noite, amigos. Boa noite, Lobão. Boa noite, convidados. Estou aqui na Unisa, Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Tudo bem, rapaziada? Muito obrigado pela presença. Vou trocar uma ideia com o Rafael, meu amigo aqui. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Léo? Deixa eu incluir meus amigos estudantes universitários nessa discussão. Você, obviamente, é estudante de jornalismo, não é? Isso, com certeza. Tem acompanhado as notícias que relacionam o corpo sacerdotal da igreja, a escândalos sexuais, tem acompanhado? Infelizmente, sim. E o que você acha sobre o tema central do programa, que é se o celibato e a castidade são ideias, que são posturas que podem levar a esse tipo de atitude sexual dos padres? O que você acha sobre isso? Olha, Léo, realmente eu não sei, porque eu não estou lá dentro para saber, mas eu parto do seguinte princípio, que se eles que estão lá dentro não conseguem distinguir qual padre que tem uma certa afinidade para ser gay, para praticar o ato de pedofilismo, quem somos nós para descobrir, né? Então, eu acho que se eles não são responsáveis, pelo menos eles são corresponsáveis. A instituição católica, você diz, a responsabilidade não está só sobre o indivíduo, está sobre a instituição que não regula como deveria, é isso? Com certeza. Além de regular, como não regula bem, ela deve selecionar melhor, eu acredito, para que isso não deve acontecer. Tudo bem, sua opinião, Rafael, estudante de jornalismo aqui da Unisa. Daqui a pouco eu volto para conversar com mais estudantes aqui, Lobão. Assim seja, né, Madeira? Gente, é o seguinte. Gente, eu infelizmente eu vou ter que dizer uma notícia péssima para todos nós. Os comerciais, exatamente. Voltamos daqui a pouquinho.